Bom dia, queridos, Deus te abençoe. O pensamento desta manhã é um texto na Bíblia Sagrada, onde o próprio Deus diz que Davi foi considerado o segundo coração de Deus. Quero fazer uma pergunta a você. O que existia neste personagem bíblico que chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus dizer que ele era o segundo coração de Deus? Quem era Davi? Se nós analisarmos o texto bíblico em 1 Samuel, no capítulo 16 em diante, nós vamos encontrar uma história de um dos filhos de Jessé, o belemita. A Bíblia diz que este moço estava pastoreando no campo, quando Deus, por meio de um profeta chamado Samuel, o escolhe entre os seus irmãos e unge ele como o segundo rei de Israel. Este moço, até então pastor de ovelha, se tornou conhecido como um dos grandes soldados e melhores soldados de Saul. Por meio da sua coragem e atitude, ele não somente derruba um gigante conhecido como Golias de Gate, mas também ele passa a ser o segundo rei de Israel. Mas a Bíblia demonstra as suas qualidades, como também demonstra as suas falhas, os seus acidentes ao longo da sua jornada. Ele se apaixona por uma moça chamada Betseba. Ele não somente se apaixona, como comete um crime, ele planeja um homicídio na vida de Urias. São falhas que ele cometeu ao longo do seu reinado. Mas, num determinado tempo, mesmo em meio às suas falhas e às suas crises, Deus diz que ele foi considerado segundo o coração de Deus. Fica então a minha indagação e o questionamento nesta manhã. Por quê? O que tinha neste moço? Encontro na Bíblia Sagrada alguns textos dizendo assim: Deus abate o exaltado e dá graça ao humilde, e diante da honra vai a humildade. Eu percebo que uma das qualidades que Davi tinha era a capacidade de reconhecer os seus acidentes, de reconhecer as suas falhas, os seus erros. Quando lemos, por exemplo, o Salmo 51, nós encontramos na Bíblia Davi dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito, renova em mim um espírito reto. Ele então dizia: Deus, eu reconheço que sou limitado, reconheço que sou falho, mas acima de tudo, o que eu não posso perder é a tua graça. A tua graça é o único meio de me manter de pé. Entendam isto. A graça alcançou um moço por nome de Davi, fez com que ele fosse perdoado dos seus pecados, e por este motivo ele permaneceu como rei de Israel, e Deus confirmou a sua promessa, levantando o seu filho Salomão como um dos maiores reis sábios que Israel já teve. Isto por quê? Porque quando o homem consegue reconhecer e se render e se humilhar, a graça te alcança. Meu filho, meu amado, você que está me ouvindo, não importa os acidentes que você teve na tua trajetória, mas entenda, a graça de Deus perdoa todo pecado. Um dia, quando pegaram uma mulher no ato de adultério, Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando Jesus olha para aqueles que estavam lhe condenando, Jesus pergunta para esta moça: cadê as pessoas que te condenavam? Aonde eles estão? Ela disse a Jesus: aqueles que me condenavam foram embora. Jesus disse a ela: então, filha, vai e não peques mais. Meu filho, Deus não olha como o homem olha. A graça de Deus, ela perdoa o traficante, o homossexual, ela perdoa a prostituta, ela perdoa aquele que bebe, ela perdoa aquele que furta, que rouba, que mata. Entenda, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Ele escolheu você do jeito que você é, mas verdade é, Ele não quer que você continue sendo a mesma pessoa. Mudança sempre,
mudar todo dia, toda hora. Esta tem que ser a tua meta em 2018. Jesus te ama e Ele dá hoje a você a oportunidade para você mudar o teu futuro. Não espere para mudar amanhã, mude agora, mude já. Tome uma atitude na sua vida, venha à Igreja Resgate Vida, Rua Doutor Torres Neves, 167, no centro de Jundiaí, São Paulo. Beijo no coração, espero você, você é importante.